Olá, saudações, bem-vindos a Dicas do Zé. Vamos falar um pouquinho sobre Marte, o misterioso planeta vermelho, que desde a antiguidade mais remota exerce um grande fascínio nos seres humanos. E depois comentar um pouco sobre esta novíssima edição da Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, publicado pela Suma de Letras, um selo da editora Objetiva. Já já vou falar um pouquinho sobre essa edição aqui que está maravilhosa. Bom, vamos conversar um pouco sobre Marte. Ele já era bastante conhecido desde os egípcios, os babilônios e os gregos, né, deram o nome de Ares, mas o nome mesmo característico Marte ficou em relação ao deus da guerra romano. Marte atrai a atenção dos povos antigos pela sua coloração assim, um tanto quanto diferente, né, aquele vermelho, e nos seus períodos de maior aproximação da Terra, ele adquiria ainda um brilho mais intenso. E como os antigos não entendiam bem o funcionamento da esfera celeste, eles viam esses momentos de mudança, qualquer mudança no céu era vista como algo assim catastrófico, pelo selo catástrofes, terrores, vídeos cometas, que quando surgiam quebravam aquela harmonia celeste, e eles acreditavam que eram mensageiros de grandes catástrofes, né? E Marte não era diferente, e até a sua coloração vermelha, né, vermelho sangue, instigava ainda mais os povos antigos. Então, quando Kepler começou a entender o mecanismo orbital, que não eram círculos perfeitos, eram elipses, né? E que a Terra não era o centro do universo, os planetas giravam em torno do Sol, isso levou a um raciocínio lógico. Então seriam outros mundos. Kepler passou a questionar quem viveria nestes mundos. Galileu também, utilizando seu telescópio ainda rudimentar, conseguiu deixar de ver Marte como um ponto de luz semelhante às estrelas, como uma espécie de esfera. Uma esfera que, logicamente, se assemelhava a um outro mundo. Então ele também pensou se esse mundo não poderia ser habitado. Então Marte sempre assim esteve presente na imaginação humana, e devido justamente à sua característica assim inusitada, ela trazia, Marte sempre trouxe o terror aqui para as mentes da antiguidade. Bom, o certo é que já bem mais próximo do nosso tempo, um astrônomo chamado Giovanni Schiaparelli observou o que ele acreditou que fossem canais. Era um astrônomo italiano, e ele chamou aqueles desenhos, aliás, os desenhos são belíssimos, são verdadeiras obras de arte, tanto da astronomia quanto da própria arte abstrata. Então ele chamou aqueles canais de canales, em italiano. Só que posteriormente, e canales, ele pode ser traduzido como sulcos, veios, leitos de rio, mas algo natural. Só que ele posteriormente foi traduzido para o inglês como canals, que tem mais uma conotação de artificial, como uma construção artificial. Aí já viram, né? A imaginação do público explodiu. E um grande astrônomo amador, assim, entusiasta da astronomia, ele não era um cientista, mas ele possuía muito dinheiro devido à indústria têxtil, era Percival Lowell. Ele gostava tanto de astronomia que ele construiu um observatório no Arizona, na localidade chamada de Flagstaff. Então ele construiu um observatório e estudou durante muitos anos Marte. Só que ele não teve o menor pudor em escrever livros e mais livros de teorias, até mesmo do que ele acreditava que fosse Marte, a civilização marciana, como funcionava o planeta, aquele mundo sendo habitado. Então, mais uma vez, a imaginação popular se viu ali frente a um fascínio. Um homem do porte de Percival Lowell, que construiu até um observatório, escrevendo livros e mais livros fantasiosos, né? Mas na concepção dele eram verdadeiros, sobre a existência de uma civilização marciana. Mas em outros lugares também, na França, o astrônomo Camille Flammarion, ele observou mudanças na coloração de Marte. Então ele acreditava que no período de verão havia um degelo nos polos, a água irrigava determinadas regiões de Marte e a flora ela ficava mais exuberante, com isso mudava a tonalidade.
Quando desaparecia, chegava o inverno, a água congelava novamente, a vegetação diminuía. Então, devido a isso, ocorriam essas mudanças de tom no planeta vermelho. Então, a imaginação popular assim, sempre teve alimento para essa questão marciana. E não parou por aí. E pegando carona em tudo isso, um jovem escritor chamado H.G. Wells descreveu uma invasão alienígena vindos de Marte, invadindo a Inglaterra, e isso assim em pleno século XIX. Foi assim um livro que teve assim uma repercussão maravilhosa. E é sobre esse livro que eu pretendo mostrar aqui para vocês já já. Já em 1938, o grande cineasta Orson Welles, até o nome é bem parecido, mas possui um E no sobrenome Welles, ele, na época, o grande meio de comunicação era o rádio, não era a televisão, né? Não inventada ainda. Então as famílias se reuniam em torno do rádio e ele programou uma adaptação, uma dramatização do livro de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos. Só que o que ele fez? Orson Welles sempre foi muito esperto. Então, ele avisou, antes de começar a narrativa, né, de que era uma dramatização baseada num livro de ficção científica, do autor H.G. Wells e tudo mais. Só que quando ele fez esse aviso, a maioria dos ouvintes estavam sintonizados em outra rádio, que havia um programa de maior audiência naquele horário. E quando aquele outro programa terminou, os ouvintes mudaram de estação, aí sim foram para a rádio onde Orson Welles fazia o programa dele. E quando já fizeram essa mudança de estação, a narrativa já estava em andamento. Então as pessoas realmente acreditaram que estava ocorrendo uma invasão alienígena nos Estados Unidos. O Wells ele trouxe a dramatização, ele alterou a Inglaterra para os Estados Unidos. E as pessoas ficaram apavoradas. Houve uma comoção nacional. Até nos locais onde estava ocorrendo a invasão, as pessoas saíram às ruas e não viram nada. Estava tudo deserto. Mesmo assim pensou, nossa, está tudo tão deserto, as pessoas devem ter sido mortas ou sequestradas pelo marciano, que deveria haver movimento. Quer dizer, a imaginação, ela trabalha de acordo com o que lhe é dado. Se fosse um dia comum, eles ficariam tranquilos. Não, já está muito tarde, as pessoas estão em casa, recolhidas, ouvindo seu rádio, ou descansando, enfim. Mas não, aí levaram para o lado de que foram sequestrados, que foram mortos pelos marcianos. Então houve um pânico imenso. Tanto que Orson Welles foi levado a depor no Congresso, porque queriam uma lei para que algo assim não acontecesse novamente. Ele pediu desculpas, ele disse que foi sem querer, que não esperava uma comoção dessa forma, que havia avisado que era uma dramatização. Mas assim, conhecendo a história de Orson Welles, esse grande cineasta de Cidadão Kane, sabemos que possivelmente ele fez tudo bem calculado para gerar assim, toda essa comoção. E mesmo assim eu acho que não adianta avisar, porque 30 anos depois, em comemoração a essa dramatização de Wells, foi feita uma nova transmissão com um aviso de 20 dias de antecedência. Seria feita uma nova dramatização de uma invasão marciana em comemoração aos 30 anos desse fato. E foi em 1968 que fizeram essa nova dramatização. Mesmo assim as pessoas ficaram apavoradas, congestionaram as linhas telefônicas e deu problema do mesmo jeito. Então, para ver como a mídia, desde sempre, foi capaz de manipular multidões e como a imaginação humana está sempre propensa ao fantástico e ao maravilhoso. Mas há de convir que Marte retém ainda muitos mistérios, já vamos falar sobre eles. Bom, finalmente chegou o dia de se descobrir o que havia em Marte. Se eu não me engano, a sonda Mariner 4, creio que foi isso mesmo, né? Uma das sondas Mariner, ela começou a se aproximar de Marte e enviar as primeiras fotos do planeta. Tem até um livro bastante interessante, onde Carl Sagan, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke e outros cientistas se reúnem na véspera para comentar o que eles esperam que seria visto pela Mariner, né? E o Ray Bradbury diz assim, eu espero encontrar marcianos com um cartaz escrito Bradbury estava certo, segurando cartaz assim, porque ele escreveu as crônicas marcianas,
Um livro maravilhoso de ficção científica. Bom, chegaram as fotos e houve muita decepção, porque parecia extremamente com o solo lunar. Marte se assemelhava bastante à Lua. Eram fotos assim ainda de baixíssima resolução, a tecnologia não permitia uma grande qualidade, então via-se muitas crateras e mais crateras, e um solo totalmente estéril, muito semelhante mesmo ao nosso satélite, destituídos de grande interesse. Não para os cientistas, que sempre há o que pesquisar, há o que investigar, mas a população ficou muito decepcionada. Depois foram enviadas as Mariner 6, 7, enviaram novas fotos, e só que não houve grandes mudanças em relação à possibilidade de vida. Até que, em 1976, a sonda Viking publicou esta foto. A famosa face de Marte. Eu me lembro que eu era criança e assistindo Fantástico. Na época, esse programa da Rede Globo, ele passava muitas matérias referentes a coisas estranhas, inusitadas. Não era quase um jornal como é hoje, né? Como um telejornal de longa duração. Eu creio que é devido à época da ditadura, você não poderia mostrar as mazelas do país como se faz hoje em dia. Então eles tinham de preencher um programa com coisas inusitadas, descobertas da ciência, fatos estranhos. Mas o Fantástico era bem interessante também. Então, essa foto da face de Marte, eu me lembro que eu fiquei assim, bastante impressionado com aquilo. E pensei assim, acho que isso nunca será elucidado. Hoje, quase toda a superfície do planeta foi mapeada, você pode ver até no Google Maps, assim, a superfície de Marte, algo impensável, né? Isso é impressionante. Temos fotos de alta resolução, só que fica sempre aquela questão, quem realmente confia em governos? Sempre tem aquela questão da teoria da conspiração. Eu não sou muito adepto de teorias da conspiração. Só que no caso de Marte, há fotos muito interessantes, há fotos intrigantes mesmo, determinados, sei lá, objetos, algo que lembra poderia ser a famosa pareidolia, né, que nosso cérebro procura organizar as imagens, mas algumas são muito estranhas mesmo e difíceis de explicar pela pareidolia. Além disso, existe a NASA, né, essa grande fonte de mistérios que os conspiradores sempre veem algo ali sendo escondido ou sendo oculto, e eles fazem por onde? Porque se você reparar, muitas fotos antigas de Marte, o solo e a própria atmosfera, o céu estão muito vermelhos. Então, houve uma época em que a NASA deu uma palestra sobre Marte e apareceu ao fundo a foto de um planeta com um céu azul. E o chão muito diferente, muito semelhante à Terra. Aquela foto foi retirada e colocou-se a foto normal lá do que é conhecido como Marte. Vermelhinho, céu vermelho, bem diferente da Terra e de longe de possibilidade de vida. Só que com o tempo, a própria NASA agora já tem publicado fotos de um Marte totalmente diferente em termos de coloração. Então isso dá margem à desconfiança, não tem o que reclamar. Porque eles fizeram por onde. Se você reparar, existem fotos de Marte hoje que são muito diferentes. E não estou falando em termos de décadas, não. Da própria NASA mesmo, a mesma foto, com tratamentos diferentes de imagem da própria NASA, você vê um céu muito semelhante ao nosso, rochas com outro tom, solo adquirindo outra coloração. É realmente instigante. Creio que Marte ainda vai ter muita surpresa para nos revelar. Bom, agora vamos para o mundo inteiramente fictício, porém maravilhoso, de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre esta novíssima edição da Guerra dos Mundos, uma edição fantástica. A história em si já é conhecida. Eu fiz inclusive um vídeo falando dos 5 livros de ficção científica que você precisa ler. Então eu conto sobre a Guerra dos Mundos com bastante detalhes. Então quero mostrar aqui principalmente esta edição da Suma de Letras, que é um selo da editora Objetiva. Edição de capa dura,
um design gráfico maravilhoso. Olha só as letras, né, que remetem àqueles livros antigos, aqueles títulos retrô de ficção científica. E o impressionante são as ilustrações, é de um brasileiro, Henrique Alvim Correia. São ilustrações de 1906, para uma edição na Bélgica, que ele foi radicado na Bélgica, esse brasileiro, e que são ilustrações que impressionaram inclusive o próprio H.G. Wells. Você encontra algumas dessas ilustrações na internet, mas eu nunca imaginei que seriam ilustrações de um brasileiro. Ele ajuda a criar o clima, né, dessa invasão marciana com ilustrações fantásticas. E o tom de preto e branco, de cinza, cria uma atmosfera singular aqui para essa história maravilhosa. E são difíceis de encontrar edições com essas gravuras, com essas ilustrações aqui. A minha edição de Guerra dos Mundos é uma edição muito antiga, de 1953, 55, por aí. Então eu fiquei muito contente em adquirir esta nova tradução, com estas gravuras, esses desenhos maravilhosos do Henrique Alvim Correia, brasileiro, com este acabamento fantástico. Mas assim, por alto, se você ainda não viu aquele vídeo, né, que eu falei dos 5 livros de ficção científica que eu fiz, esse livro trata da chegada de marcianos à Terra, mas particularmente em Londres. Então é uma época em que as comunicações não estão bem desenvolvidas. O telégrafo é o principal meio de comunicação entre as pessoas, e então os eventos são desencontrados, não há quase informação. Então essa falta de informação gera todo um clima de suspense, de mistério, até a ação começar de forma avassaladora. O interessante é que o Wells, ele cria um forte contraponto entre a vida cotidiana, a vida ordinária, né, o dia a dia daquelas pessoas lá na zona rural britânica, até na própria Londres, e de repente essa vida é virada de cabeça para baixo, com a chegada de um fenômeno inusitado, fantástico, que é uma invasão de marcianos ao nosso planeta. Um livro sensacional, nas suas entrelinhas você nota crítica social, nota também crítica ao próprio colonialismo britânico e à humanidade em si, como uma força destrutiva, onde o mais forte procura sempre escravizar e destruir o mais fraco. Sensacional, recomendadíssima essa nova edição aqui. Então Marte continua exercendo esse mistério incrível sobre todos nós, e quem sabe que descobertas ainda virão à luz com o avanço da tecnologia no século XXI. Bom, é isso, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deem joinha e cuidado com os marcianos. Até mais, pessoal!